Maravilha, eu queria... Bom dia, mulheres. Então, Bom Bom dia. dia. seguindo a gravação das nossas Sparks, hoje a gente vai trabalhar com a Spark 17. Tá bem fresca para mim. Eu traduzi ela acho que faz uns 3 dias. E quando eu li ela, me deu vontade de espalhar ela com muitas pessoas. Para mim, foi muito significativa a abordagem dela. Então, eu sinto alegria de tá abrindo hoje ela com vocês. Então, eu vou começar e vocês podem me interromper em qualquer tempo. Então, a Spark 17 começa assim: distinção. O vício não é o problema. O vício é a solução para o problema. O que que, o que que fica vivo para vocês quando vocês escutam essa frase? Eu lembro quando eu tava muito, assim, viciada em ficar scrollando TikTok, Instagram. E aí eu ficava com raiva daquilo, eu não queria fazer aquilo, então eu ficava tentando controlar. E eu lembro que eu tava um dia fazendo e eu percebi, tipo, junto comigo, tipo, percebendo comigo o que tava acontecendo. E quando eu tava ali. Me percebendo foi quando eu consegui, comecei a sentir e também encontrei de onde veio esse. De onde começou isso, essa coisa viciada em tela? Tipo, quando eu era criança, ficava vendo televisão. E, e aí foi. E é engraçado, porque eu não tinha percebido o quanto isso foi diminuindo conforme eu parei de lutar, assim. Eu fui mais percebendo o que que eu tava sentindo quando eu ia fazer. Ou quando eu tinha impulso de fazer. E hoje isso não tá sendo mais um problema, assim, pra mim, de me perder, sabe? Então, é isso que me lembrou. Mas eu fiquei, e também fiquei muito curiosa pra ler o que que ele vai falar. Para mim, veio de o vício não ser o problema e sim a solução, porque não tem. O que eu percebi, por exemplo, dessa última pesquisa que eu tenho feito do vício no pântano, de estar nesse lugar de inação, só quando eu identifiquei isso e fiquei nesse movimento de pesquisar e olhar o que que eu estava ganhando com tudo isso, como eu fazia para estar ali, ou o que que eu fazia ali, enfim, que eu fui realmente perceber assim o quanto de energia e tempo eu gasto ali e não só isso, mas que eu faço para sair desse lugar. E isso se tornou algo muito mais corriqueiro no sentido de eu já sei quando eu tô muito mais rápido e antes eu ficava meio que nadando no meio da lama sem saber que eu tava nadando no meio da Uhum, lama. Uma forma muito é, tentadora de anestesiar mesmo, assim, para eu não ver o que eu realmente estava criando para mim ou o que eu estava evitando. Então, navegar dentro desse vício no pântano, tá, ok, então o que que é isso? Pesquisar sobre como que eu tô aqui, qual que é a minha orientação de pensamento, de ação, me fez identificar mais rápido quando eu caio e quando eu saio, enfim. E tá tornando também, não só para mim, mas para outras pessoas que estão chegando até mim, uma forma de, assim, de conhecimento e de poder mesmo, de saber sobre isso, e olhar para isso com mais compaixão. Porque, por exemplo, no meu início era muito de que ódio disso, né? Por quê? E de me odiar por causa disso. Não resolvia nada, pelo contrário, me afundava ainda mais na lama. Então. Se a solução não só solução, não sei se solução é uma palavra, mas compaixão com isso, comigo pelo menos, Com com quem isso tá que, Bárbara, você falou várias com vezes esse isso. vício, é o vício. Porque aí pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser, como a Jaqueline falou, fazer scroll, pode ser em energia sexual, ou atração por energia sexual, ou doces. Eu tinha muito isso também,
vício em doces e ficar um tempo celibata de doces, assim, sem comer. Aí depois eu fiz um experimento de comer até não aguentar mais e ver o que, nossa, olha, o que, e realmente perceber a tristeza que eu tava escondendo quando eu ia pra doce, tipo, muita tristeza que eu não queria expressar ou que eu não queria sentir por causa do doce. E aí depois de comer esse tanto de doce, assim, sem me censurar, aquele estado de dopamina, de anestesiamento, tipo, de perceber, ok, é isso que eu tô buscando, em vez de realmente ir atrás do que eu preciso sentir sobre isso, pesquisar sobre isso. Às vezes essa imersão no vício de alguma forma consciente leva para umas portas aí de mudanças. Pra mim, é uma coisa ainda de explorar, ainda é um lugar que eu tô inconsciente de como olhar pra um vício. Então, por exemplo, eu tenho um vício de estar sempre muito ocupada, colocar coisas no meu tempo, de agenda cheia o tempo todo. E não sei como olhar pra isso ainda de uma outra forma, sabe? Então, uma outra coisa é de estar nesse lugar de resolver, sabe? Então, aparece, eu olho pra uma situação, eu quero resolver aquela situação, eu quero melhorar, eu quero, sabe? Como que eu só deixo estar? Não sei ainda. Então, vai ser pra mim desse lugar de curiosidade ir pra esse parque. Para mim, é, eu tenho muito a caixa de certo e errado, assim. Então, eu tenho clareza, assim, o vício no álcool, no cigarro, é tudo errado. Tá tudo errado esses vícios. E aí, não ser viciado é o certo. E aí, quando eu leio o vício é a solução para o problema, vem, vem algo como estratégia de sobrevivência, assim, sabe? Tipo, o vício que alguém tem sobre alguma coisa é uma estratégia de sobrevivência disfarçada, assim. Então, quando eu começo a ler, já começa a abrir um espaço no meu coração, tipo, ainda tá aqui o construto de certo e errado, mas começa a afrouxar para ter espaço para outra coisa, quando eu leio o título. Então, vou seguir, vou começar. Notas. Sua tarefa é encontrar o problema e, em seguida, reinventar-se. Até porque o problema, até que o problema se torne irrelevante e desapareça, porque não se encaixa mais em você, como a casca de um ovo que se desprende de um filhote ao nascer. Sua evolução pessoal é prejudicada pela produção em massa e pelo uso excessivo generalizado de substâncias viciantes na cultura moderna. Álcool, smartphones, tabaco, cigarros eletrônicos, maconha, medicamentos com e sem receita, alimentos e bebidas com cafeína, açúcar, séries de TV, notícias, excesso de velocidade, comer em excesso, fazer dietas em excesso, exercitar-se em excesso, comprar em excesso, ser adaptável, baixo drama, jogos de azar com foco em investimentos, pornografia e sexo na internet, assistir a esportes radicais e ter vidas secretas. A evolução não se trata de ser bom ou mal, certo ou errado, ou se tornar perfeito. A evolução se trata de construir matriz para as novas opções conscientes de escolha. A saída para o vício é a evolução. Eu sinto tristeza e raiva de ver como a cultura moderna empurra cada vez mais a humanidade para compulsões assim e para dormência e amortecimento. Então, tá muito vivo para mim a história do Monjaro agora, de como está sendo normalizada uma droga que ela tem o potencial para ajudar casos específicos, e hoje ela está sendo usada e para as pessoas não sentirem fome. Para mim é muito chocante, sabe? Então,
É tipo, existe talvez uma compulsão, ou em muitos casos as pessoas, tipo, têm corpos normais, mas é tipo, eu não tô com o meu corpo normal, eu tô gorda ou eu tô gordo, então eu vou tomar isso aqui para eu me anestesiar, para eu não sentir vontade. Então é tipo, a vontade de comer já tá vindo porque tá rolando alguma coisa com a pessoa. Pode ser fisiológico ou pode ser já uma compulsão. E aí você injeta uma substância no teu corpo que ela é recente, que ela nem tem estudo suficiente, assim, a minha sensação não tem histórico suficiente do que causa, e as pessoas estão tipo, e é uma coisa que não é você toma uma dose e deu, é tipo injeta, 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 injeta para se anestesiar. E eu escuto relatos e estudos de que tem pessoas que fazem tratamento para doenças psiquiátricas, tipo a depressão, a ansiedade e tal, com remédio, e o Mounjaro está fazendo as pessoas pararem de tomar esses remédios. Então, ai, que um potencial brilhante do tipo, né, poder ajudar essas pessoas, e ao mesmo tempo, qual o tamanho da dose da anestesia para as pessoas conseguirem parar um remédio, faixa preta, só tomando Mounjaro, sabe? Tipo, Mas qual é. como assim, Camille? A pessoa tá no tratamento psicológico e E ela para porque ela porque quer não precisa emagrecer, é isso? mais. Porque ela, tipo, passa a ansiedade, passa o medo, passa a tristeza. Tipo, a pessoa fica. Ah, anestesiada. Essa é a minha leitura, sabe? É tão forte a potência do negócio que é tipo, eu nem preciso mais desse remédio. E eu fico triste e com medo porque é visto como bom, sabe? Isso na sociedade é visto como bom. Tipo, olha, tá resolvendo até isso, até a Eu, depressão, eu a tenho, eu ansiedade. tenho alguns pontos, porque eu acho que você foi para um lado, tipo, extremo negativo. Tipo, para esse medicamento ser lançado, ele foi aprovado. Esse é um medicamento que é originalmente para diabetes, para controlar a glicemia, né? E aí, isso de perder a fome é um efeito colateral, que as pessoas estão usando como o objetivo. E eu acho que, assim, esse remédio tem um potencial muito benéfico para muita gente, mas que foi deturpado e virou um hype, e que é o perigo, e que é exatamente isso que está sendo descrito aqui, né? Usar as coisas em um outro lugar. E que a gente vai ver as consequências, né? A gente tá indo para esse lugar cada vez mais. Eu tenho medo também disso que tá acontecendo. Eu tenho amigas que tomaram, tipo, ai, porque eu queria emagrecer 5 quilos, sabe? E é exatamente isso. O que que seu corpo tá dizendo que você tá comendo a mais? O que que tá acontecendo, né? E por que não olhar pra isso e ir pra esse lugar de alívio rápido, de tomar esse negócio 2, 3 meses, ao invés de se escutar? Então, eu também tenho muito medo. E pra adicionar coisas do momento de mundo que a gente tá hoje. Pra mim, é muito desesperador as bets. Pra mim, isso é uma epidemia nacional já de vício, sabe, em jogo e que as pessoas estão perdendo tudo, sabe, e todo o dinheiro. Eu vi isso hoje, uma estatística que a gente tá com 80 milhões de brasileiros endividados e não todos é por isso, mas isso é um grande, sabe, aumento. É o maior número histórico de pessoas endividadas na história do Brasil, desde que esse dado é medido. E que é metade da população adulta, sabe? Então, isso é desesperador. E outra coisa disso é a IA, o avanço da IA e o declínio de pensar, sabe? Então, tudo é colocar e para pedir para IA fazer alguma coisa, ao invés de pensar. E aí, ontem a gente teve uma situação que foi muito legal, que foi a da Jaqueline, que a gente tava querendo escrever um texto, e aí jogando no chat GPT, a Jaqueline, gente, vai ser mais fácil se a gente fizer o texto. Exato. E funcionou Vamos super. fazer, sabe? É, porque acaba virando uma briga com a IA, mas as pessoas se viciam, né? Que eu sinto tristeza, eu sinto raiva na real quando você traz isso, assim, as pessoas não estão pensando, não, realmente não estão pensando. Tudo a IA resolve. E perdendo a habilidade de fazer contas, perdendo a habilidade
de desenvolver matriz, desenvolver as próprias habilidades de pensar nas coisas, do erro e do acerto, essa coisa do tentar, errar, aprender, voltar a fazer. E voltando também para o que a Camila estava falando, também tem essa tristeza, é um desespero de ver. A questão do Monjaro, ela é uma, mas tem muitos casos na sociedade, e isso é tudo, não sei se é ok falar isso aqui, mas é fabricado para tirar a atenção do que realmente importa. E anestesiar. Porque tudo isso é anestesia. As bets anestesiam, o Monjaro anestesia, e aí não tem ninguém que tá realmente vivendo na realidade. Essa coisa das redes sociais, jogos, bets e outros jogos, RPG e tal. E eu sinto raiva porque, cara, quanto dinheiro isso move. Monjaro, os jogos, essas coisas, e guerra. E aí as outras causas que realmente, as outras pessoas que estão em causas, por exemplo, a agrofloresta, preservação de reservas indígenas, entre outras coisas, eles estão sendo perseguidos, acabam sendo perseguidos por instituições governamentais porque eles estão fazendo coisas que, não sei, assim. Então as pessoas acabam indo muito para isso e outras pautas que chamam a atenção e vicia dentro desse drama baixo, que é uma das coisas que está aqui listados. E aí e o contato com a realidade vai embora. É isso que me deixa com mais raiva, assim. Sinto mais raiva com relação ao vício, que é o que eu também tenho confrontado, estando mais dentro dos vícios que eu estava sustentando, é que eu perdia completamente. Eu perco toda vez que eu tô neles o contato com a realidade. Eu crio um monte de histórias na minha cabeça que me afastam de um monte de pessoas, e não só de pessoas, mas de mim mesma, do ponto de eu não saber mais onde eu tô. Eu lembro de um dia que eu fiquei tão anestesiada e fui assim, eu comi demais, eu comi muito doce, e foi o dia desse experimento que eu acordei no meio da noite. Eu não dormi bem à noite, óbvio, porque eu coloquei um monte de açúcar pra dentro do meu corpo, do dia do doce. E eu acordava sonhando no meio da noite, eu não sabia onde eu tava. Nossa. Eu sonhava e eu acordava, sabia que eu estava acordada, mas eu não sabia onde eu estava. Se eu estava na cidade onde eu nasci, se eu estava na cidade onde eu tô prestando serviço, se eu tava na casa de um consumidor. E eu ficava um tempo até, tipo, levantar a cabeça e olhar pro. Ah, eu tô aqui. Tamanho, tamanho o risco, tamanho a potência de que os vícios tiram as pessoas da realidade. Bem, é um desespero. E aí, e só esse gancho seu, Bárbara, eu quero trazer uma pergunta, que é por que a gente quer fugir tanto da realidade? E para mim era isso assim que mais do que quando você falou, Bárbara, tudo isso, todas essas coisas da cultura moderna são para tirar o foco das coisas que realmente importam. Para mim, a camada além disso é para para anestesiar o que cada um de nós tem de único e veio fazer nesse planeta. Sim. Sabe? É como são formas de nos deixar todos padronizados, pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, produzindo a mesma coisa, para que para que não não saia, não surja o que cada um de nós tem único. Então vamos beber, ou vamos comer, ou vamos usar Monjaro para ficar todo mundo do mesmo tipo de corpo, ou vamos apostar para ver se eu ganho muito dinheiro, para ver se eu fico igual aquelas pessoas fodonas e poderosas. Então é essa desconexão da realidade que você falou, e essa desconexão com o ser, sabe? Com o ser, e de estar tão vulnerável que tudo, pelo menos eu percebo assim, que quando eu quero comer mais açúcar, mais doce, ou quando eu, tipo, scrollo mais tempo, é porque eu tô sentindo alguma coisa e eu tô tipo, caralho, eu não quero lidar com isso agora. Não, Uhum. deixa eu me acalmar. Deixa eu me acalmar para eu poder Exato. continuar funcionando. Claro, a Spark depois ela fala justamente disso, mas para mim tem esse sabor, sabe, de quantas estratégias a gente usa, eu uso, para me afastar do que eu vim fazer, do meu ser, da minha essência, do que eu estou sentindo e do que eu estou experienciando como ser humano. E uma coisa que você trouxe que pra mim ficou acendeu enquanto você falava é que anestesiar do meu ser, do que eu venho fazer no mundo, do que eu realmente estou aqui pra criar.
E quando tem esse vício ativo para anestesiar, tem uma parte só que é anestesia, mas o ser ele sofre, porque ele envia sinais de dor mesmo, dor física, dor emocional. Só que parece, e aí tem essa coisa da aumentar a dose ou procurar um outro vício para tamponar isso, para não sentir. E Uhum. aí vira um ciclo de vícios e as pessoas se machucando mesmo, assim, em trabalhos que não dão tempo para elas nem respirarem, para elas entrarem em contato com o que elas são. Porque tem que produzir mais, como você falou, para ter mais dinheiro, vai parecer com um tal fulaninho que é poderoso. O vício em poder, por exemplo, é uma doença. Coloca as pessoas em guerra umas com as outras e essa luta que nunca acaba, e competição. Mas aí co- e é uma coisa que pra mim ainda não tá muito claro, assim, como diferenciar essas partes, porque tem essa parte que quer tá ali sendo anestesiada e tem o ser mandando mandando, olha, isso aqui não tá legal que você tá fazendo. E aí vem mais anestesia pra isso, pra não ouvir, não entrar em contato com o que o ser tá trazendo. De todas as formas, pelo que eu observo nesse caminho, não tem como não sentir dor. Só que o vício vem, os vícios são pra anestesiar essa dor. Então isso pra mim ainda tá, sabe? Obscuro. Obscuro no sentido de estar nublado ainda, de entender como desatar esses nós desse novelo de coisas. E assim, o que fica pra mim que eu tenho vontade de falar, na verdade, é que como, tipo, tá, isso, essas coisas que existem, elas puxam esses ganchos das pessoas, das estratégias de sobrevivência que a gente já tem, já criou, para sobreviver e tal, e como elas, tipo, servem a nós, aos nossos propósitos sombrios, assim, porque é como eu falei, quando eu era criança eu usava televisão, só tinha televisão, não tinha tablet, celular, computador. Hoje em dia eu tenho um tablet, um celular, um computador, uma televisão, eu tenho muitas telas que eu posso usar. A- é, Então é só mais um recurso para me anestesiar. Ao mesmo tempo que são as mesmas telas que eu uso para fazer essa reunião aqui, ler a Spark, para fazer minha arte, para escrever algo que eu quero produzir. Então, é tipo, o poder também que isso tem acaba sendo. E claro, é muito malicioso, né? Porque a maioria das pessoas não são iniciadas, não tem como. Não é que não tem como, né? Mas não tem essa clareza de para que que isso tá me servindo, como que eu tô usando, tipo. E aí isso vai sendo puxado mesmo de um lado bem sombrio. É, mas é que eu fico um pouco. Eu sinto. Não é medo. Sinto um pouco de medo, de olhar para as coisas como o problema, assim. Porque até o TikTok, que eu posso ficar lá perdendo tempo só, eu descubro coisas incríveis às vezes. Eu me divirto dentro de um período saudável, digamos assim. Expande a minha caixa também, a mesma ferramenta. Hum, e talvez poderia ser criada de uma forma menos propositalmente viciante, assim. Eu acho Hum, que fala isso um pouco no primeiro parágrafo, ele vai falar mais sobre a coisa em si não ser boa ou má, e o vício em si também não ser bom ou ruim. Mas um ponto que você trouxe, que é sobre a criança, que é essas estratégias de sobrevivência, elas foram desenhadas muito provavelmente na infância, de comer muito, de assistir muito, ou alcoolismo, ou remédios, ou o que quer que seja o vício. E elas serviram a um propósito. Esse é o ponto. Quando você é criança, você desenvolve essa estratégia de sobrevivência para sobreviver. Então é tipo, funcionou, virei adulto. Só que como foi uma coisa que você falou também, como a gente não tem iniciação à vida adulta, então como a gente não chega nos
18, ou 19, ou 20, ou 21, enfim, e não tem um, ok, isso me serviu e agora eu posso deixar isso para trás e ser adulto, as estratégias continuam rodando na nossa vida agora como adulto. Porque é a criança que está no controle daquela estratégia de sobrevivência. Então, por mais que seja um hábito de adulto, sei lá, fumar ou beber, né, que só adultos podem ter esses hábitos, é a criança que está sustentando aquela estratégia de sobrevivência. Então, é quase como, ai, dá um passo para trás. Eu acho que essa Spark fala nos experimentos, ou em uma outra Spark que eu li, mas sobre entrar com um olhar de adulto sobre o vício, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Por que que eu faço isso? E se questionar a partir do adulto, claro, não só com o corpo mental, porque muitas vezes precisa voltar para o corpo emocional e fazer processo de cura emocional, precisa completar a emoção, precisa N processos iniciáticos, mas parte desse princípio, como que eu sou adulto? E eu faço essa pergunta para mim, eu acho que o meu vício maior hoje é tipo scrollar, sabe? Como que eu sou adulta, que eu tenho tantas coisas que eu quero fazer, que eu tenho tanta clareza, que eu tenho. E eu me, tipo, isso aqui, eu me perco nisso aqui, sabe? Então, para mim, parte desse olhar curioso de como assim? Por que que eu não consigo, eu não posso, sabe? Quando eu vi, eu já tô lá. Não é sobre o celular ser ruim, como a Jaqueline falou, tipo, o celular me conecta, me traz informação na mão, enfim, N coisas, mas é esse sabor assim, como que eu sou adulta e eu não consigo fazer isso? Por quê? O que que está sustentando esse mecanismo? E aí, com amorosidade e gentileza a mim mesma, não como a minha caixa de você tá errada, você não devia passar tanto tempo no celular. É tipo, calma, o que está acontecendo? É demais? Isso que eu estou sentindo é demais, sabe? E procurar um espaço onde possa ser demais para eu não recorrer às estratégias de sobrevivência. Uma coisa que fica pra mim disso também, que é um desafio pro mecanismo que é o vício, né? Que assim, o que faz o vício é uma coisa que começa boa e depois isso te pega, sabe? Pega a sua energia. Que são todas as coisas, é droga, é álcool, é a rede social, é tela, sabe? São as bets. Como que a gente consegue ter clareza mental, e não sei se força, não sei qual a melhor palavra, sabedoria, talvez, para discernir sabe, até onde eu posso usar isso e quando isso já começa a me consumir. Eu vou seguir, eu vou ler o próximo parágrafo, porque a distinção da Spark é curta, as notas são curtas, e o ouro, a generosidade, tipo, tá nos experimentos. Então, vou seguir. Se vocês precisarem interromper, vocês interrompem de novo. Uhum. Tenha cuidado aqui para lembrar que Sparks oferecem formas radicais de encarar as coisas. Sparks não devem ser confundidas com moralização ou criação de regras. Uma possibilitadora valoriza aplicações úteis e resultados valiosos, sem julgar as coisas como moralmente boas ou más, sem acreditar em coisas, sem restringir as opções para obedecer a mais regras. Esta investigação sobre o vício oferece uma nova perspectiva que pode criar possibilidade para você. Para mim, isso aí já é um tesouro sobre o PM, assim, no geral. Que eu percebo que hoje, depois de 2 anos e meio, nessa, nesse estudo das coisas que o PM traz, hoje eu consigo ver a minha trama de certo e errado ceder um pouco. Hoje eu consigo ver ela atuando, hoje eu consigo ver ela não atuando tanto na minha vida. Porque como essa é uma coisa também para quando a gente começa a consumir esse conteúdo de responsabilidade radical, como é fácil e saboroso, pelo menos para minha caixa assim de isso aqui é o certo, então é isso que eu tenho que passar a fazer agora. Tudo no PM, né? Tipo, então vira uma nova regra. E ok, faz parte do trajeto, mas
perceber como é tão saboroso, como é mais divertido e como é. Essa é a proposta, sabe? Não é criar uma nova regra. A proposta é expandir possibilidades, é trazer um olhar de porquê, de perguntas, de por que que eu faço isso, de por que que é assim. Hum. Vou seguir para os experimentos. Alguém quer falar alguma coisa? Não, vai. Experimentos. 1. Recupere sua energia das guerras internas. Durante os próximos 7 dias, auto-observe sua mente e seu coração de forma neutra, momento a momento. Sem tentar mudar nada, você começará a perceber pequenas conversas persistentes de sim versus não, relacionadas a comportamentos viciantes. Isso é uma guerra. A menos que você siga as regras de uma religião, não há respostas para estas perguntas e escolhas. Essas conversas conflituosas são um vício. Elas consomem sua atenção e, portanto, sua energia. Como você pode recuperar sua atenção e energia? Você provavelmente já tentou as resoluções de ano novo como uma forma de tentar mudar seus comportamentos viciantes. Você também provavelmente já está cético o suficiente para saber que, quando chega a hora de decidir se deve ou não praticar determinado comportamento, muitas vezes você acorda do outro lado de uma compulsão alimentar, se perguntando quem tomou essas decisões afinal. Você passa em frente a uma padaria dizendo a si mesmo para não comer doces. Então, na próxima vez que se lembra, já está jogando fora um saco de padaria vazio e lambendo os lábios. Se o vício não é o problema, se o vício é, na verdade, a solução para o problema, então qual é o problema? O experimento aqui é considerar que o problema reside na qualidade da experiência que você tem quando não usa a substância viciante. Antes de começar este experimento, faça uma pesquisa pessoal. Use o espelho de Alice no País das Maravilhas. Como você se sente em frente ao espelho? Como você se sente dentro do espelho? Em frente ao espelho, você pode analisar sua experiência imediatamente antes de consumir a substância. Por exemplo, quando você é forçado a esperar antes da substância viciante começar a circular na sua corrente sanguínea, o que acontece com você? O que você sente? Raiva? Medo? Sozinho? Vergonha? Tristeza? Dentro do espelho, analise objetivamente a qualidade da sua experiência física ao consumir a substância viciante. Vou ler de novo só essa frase. Dentro do Uhum. espelho, analise objetivamente a qualidade da sua experiência física ao consumir a substância viciante. Como exatamente você se sente? Qual a diferença entre estar fora e dentro do espelho? Dedique 15 minutos 3 vezes ao dia para escrever em seu caderno de bip o que você sente. Muitas pessoas relatam sentir, sem a substância viciante, algo que não gostariam de sentir. Cada vez que você se depara com essa mesma condição, toma a decisão, consciente ou inconsciente, de preferir a experiência da substância viciante, em vez da experiência de ser você mesmo, no presente, sem a substância viciante. Hum. A substância viciante te afasta experiencialmente de como você se sente sem ela. Este experimento cria uma consciência clara de si mesmo para você mesmo. Ninguém pode fazer a autoobservação por você. Mais interessante ainda, ninguém pode te impedir de fazer a autoobservação e expandir a sua consciência. Genial para mim. Genial. Só Genial. mesmo genial. E é um mega desafio. E eu vou seguir, porque fica muito. Essa Spark é muito genial para fazer o experimento, os experimentos. Uhum. Vai. 2. Mude sua ideia sobre mudança. Você tem uma mente. Sua mente é diferente da mente de todos os outros. E é assim que deve ser. Existe uma pressão da sociedade para que a sua mente seja igual à de todos os outros, para que você se encaixe na sociedade, sendo aceitável para os demais. A sociedade tenta impedir que você reinvente sua pequena parcela de espaço porque tem medo de evoluir.
Isso é compreensível se pensarmos nas culturas indígenas. Com o tempo, uma cultura ancestral descobriu uma maneira de viver que funcionava, como plantar, colher e armazenar comida suficiente para o seu povo, como criar filhos, como fazer roupas que simbolizassem o papel de cada indivíduo na aldeia, como construir uma casa, como tomar decisões em conjunto, como celebrar e como morrer. As culturas indígenas iniciavam seus adolescentes a darem seu centro aos ancestrais sábios e às tradições da cultura, porque a cultura funcionava. Isso é inteligente se sua cultura for nobre e se o ambiente for estável. Hoje em dia, não temos nenhuma dessas condições. Tentar preservar a sociedade como ela é hoje equivale a um suicídio pessoal e racial. Novas formas de viver estão surgindo naturalmente entre os trabalhadores da borda. Se você está lendo essas palavras, você é um trabalhador da borda. A humanidade e a própria Terra precisam que você evolua, que seja você mesmo. Não importa o quão louco ou estranho isso possa parecer no início. Esse experimento consiste em fazer uma caminhada sozinho na natureza, fora da cidade, mesmo que seja apenas no Central Park. Vamos falar o Parque do Ibirapuera aqui para o Brasil. Cada uma com seu parque, cada É, uma numa cidade. É uma boa deixar traduzido aí, Parque do Ibirapuera. depois eu volto e ajusto. E considerar se dar a permissão de mudar. Sim, mude sua ideia sobre mudar de ideia. Mude sua ideia sobre tentar se encaixar. Mude sua ideia sobre tentar ser igual a todos os outros em sua família, em sua empresa, em sua vizinhança. Este experimento não é sobre se isolar de todos. É sobre dizer às pessoas que você decidiu que está tudo bem pesquisar sua verdadeira especialidade no arquiarcado. Após sua caminhada sozinho na natureza, se você mudar de ideia sobre honrar seus tesouros únicos, anote isso em seu caderno de bip. Algo como: não estou mais disposto a fingir que sou igual a todo mundo. Minha mente é minha para brincar e moldar no que eu quiser. Sou um navegador de rupturas, trabalhador da borda, possibilitador. Estou inventando a próxima cultura para uma presença humana regenerativa na Terra. Então, em alguns dias, conte para uma pessoa por dia, durante os próximos 3 dias, que você fez uma caminhada na natureza e mudou de ideia. Você decidiu ativar seus potenciais em vez de continuar a suprimi-los. Para um ponto extra, você também pode dizer: eu estou formando uma equipe semanal, um time de possibilidades. Nos reunimos às quintas-feiras, às 19h30, na minha casa. Você quer embarcar nessa aventura conosco? E 3, não sei se é o último. Explore a sensação de estar presente sendo você mesmo. O que você descobriu nos experimentos anteriores é que o vício é a solução para o problema de como evitar ser você mesmo no presente. Nossa, isso é muito forte. O vício ajuda você a evitar a insuportável leveza ou peso de ser você. Este experimento consiste em, durante os próximos 7 dias, por 59 minutos diários, sejam os 59 minutos completos de uma só vez, ou pequenos intervalos de minutos que somem 59 minutos em um dia, experimentar o que é não fazer nada para evitar suas experiências de estar presente sendo você mesmo. Sabe-se que a experiência da presença tem dois efeitos colaterais particularmente intensos. Se você souber sobre eles antecipadamente, eles perdem parte de sua intensidade. Primeiro, quando você permanece presente, emoções incompletas há muito reprimidas podem emergir. Por exemplo, terror, raiva, tristeza por ter sofrido abuso, com uma intensidade que você teme ser demais para suportar. A questão é que você está certo. Você não será capaz de experimentar esses sentimentos e emoções há muito reprimidos e permanecer o mesmo. Você pode aprender a vivenciar seus sentimentos e emoções com gentileza no jardim, no jardim.
Eventualmente, sentir conscientemente suas emoções reprimidas em toda a sua intensidade fará com que você mude de emprego, mude seu comportamento com certas pessoas, mude a forma como se vê, ou mude o que faz quando não tem nada para fazer. Você recuperará e ativará novos potenciais. Você se sentirá vivo de maneiras surpreendentes. Em segundo lugar, por ficar presente com as coisas exatamente como elas são, por exemplo, seu trabalho, seu parceiro, sua verdadeira visão, seu passado, seus sentimentos podem, de repente, se completar e se transformar em um recurso em vez de um fardo. Felizmente, você já mudou de ideia sobre mudar de ideia. Depois de se conectar consigo mesmo, 59 minutos por dia, durante 7 dias, escreva e publique um artigo com um título como 59 minutos que deram uma nova vida à minha vida. Por quê? Acredite ou não, o seu novo eu pode escrever artigos. Gente, Muito eu bom. amei, eu quero fazer esse. Sim, eu também. Me conecta muito. E eu vou ler o 4. Vamos fazer um time. Você vai fazer esse? É, Style também. Vamos fazer um time pra gente fazer um check diário Vamos. todo dia. Bem, Vou ler o 4. Faça uma proposta lá no grupo mesmo das Sparks no mundo. boa, vou fazer isso. Experimento 4. Desenvolva músculos para lidar com a intensidade do presente. Nos próximos 7 dias, decida aumentar sua tolerância à intensidade de estar presente. Este experimento tem 5 etapas. Etapa 1. Escolha o seu vício favorito. Ah, tudo bem. Escolha o seu segundo vício favorito. Etapa 2. Observe quando a vontade de ceder ao vício surgir novamente. Isso pode levar de 3 minutos a 3 dias. Etapa 3. Continue prestando atenção à vontade de ceder ao vício, mas não ceda. Lembre-se, você só toma a decisão de não ceder ao vício agora. Isso significa que você só fará esse experimento enquanto durar seu agora. Com um agora intenso, este pode parecer um experimento muito longo, o que impede a maioria das pessoas com medo de ter que suportá-lo para sempre. Mas você tem o poder de minimizar o seu agora, para que cada momento do experimento pareça muito curto. Etapa 4. E, e Continue tem uma. Tem um a Spark sobre isso que a gente já leu, né? Sobre o minimizar o agora. agora. É. É. Etapa Você 4. lembra qual é? Acho Era que isso é legal, uma 14. sensação de Spark, mencionar. a Spark 14. Super. Etapa 4. Continue respirando. Tente relaxar. Etapa 5. Note o sentimento ou a emoção que permanece logo abaixo do seu limiar normal de consciência. Note como a sensação se intensifica quanto mais tempo você passa sem usar a substância ou comportamento viciante. Você sente mais raiva, ou medo, ou tristeza, ou simplesmente mais energia vital. Curiosamente, o sentimento que muitas vezes é mais evitado pelo uso de substâncias viciantes é uma intensa sensação de bem-estar, de alegria, de um deleite e uma felicidade avassaladores por estar vivo. O passo 5 é reservar 1 hora durante um dos 7 dias para ir com alguém do seu time de possibilidades a um espaço privado onde você possa fazer barulho. Leve lenços de papel. Uma vez lá, permita-se vivenciar qualquer sentimento que surgir com cada vez mais intensidade. Não se machuque. Os sentimentos têm sons e palavras. É hora de expressá-los. Tente se acostumar com a intensidade e o volume dos seus sentimentos. Se sentir alegria, anote novas maneiras de celebrar essa alegria sem recorrer ao vício. Se sentir medo, raiva ou tristeza, permaneça com esses sentimentos o máximo que puder. Anote o que você vê que desencadeia a avalanche. Essa é a porta de entrada para um processo de cura emocional, PCE. Continue verificando se você está bem e, em seguida, deixe os sentimentos se intensificarem.
Confie mais nos seus sentimentos do que nos seus pensamentos sobre eles. A decisão de anestesiar esse sentimento pode ser uma decisão antiga, que você tomou em circunstâncias nas quais não era seguro vivenciar e expressar seus sentimentos. Essa decisão antiga pode não se aplicar mais. Como adulto, você foi feito para vivenciar experiência e expressar 100% da intensidade máxima de todos os seus quatro sentimentos e quatro emoções. Repetidamente, continue sentindo o caminho para um novo futuro para si mesmo. Após 7 dias, observe a si mesmo e ao seu mundo. O que mudou? O que você descobriu? Anote no seu caderno de bip. Compartilhe com seu time de possibilidades. Eles ficarão animados em ouvir você. Então, continue praticando seus sentimentos conscientes. Essa Spark dá tipo um AA, sabe? Dá tipo um treinamento de 4 meses de como olhar para os seus vícios ou como uma nova abordagem para os vícios, porque é tão poderoso. Tipo, para mim é tão generoso, amoroso, gentil, claro. Não é sobre tipo, deixa eu me desintoxicar e sofrer e me matar. É tipo, o que tá acontecendo agora? E agora? E agora? Genial. Bárbara, você tem que sair ou não? Sim. Dá... Minha mãe trocou comigo, ela já foi. Ela falou aqui, e aí eu fico com vocês. Boa. Gente, eu sinto de fazer isso também. Eu tenho um vício desses pequenos que é de joguinho no celular. Uhum. Essa dá super pra fazer com esse experimento 4. O Hum, que que eu tô escondendo, sabe? Quando eu quero ficar jogando. boa, boa. Eu tô aqui desconfortável porque eu tô percebendo do meu vício do botão de soneca, que eu acho que eu vou fazer com esse também. Como assim? Ah, de manhã pra não É. levantar? Uhum. Eu tenho vício de ficar no celular. E é muito interessante, porque eu coloquei aqueles aplicativos que bloqueiam o tempo, do Instagram principalmente. Eu nem te- eu desinstalei o Facebook, eu não tenho TikTok, é tipo só o Instagram. E aí eu coloquei um limitador de 45 minutos por dia no meu Instagram. Só que tem como você entrar lá no aplicativo e tipo dá mais 5, dá mais 5, Ah, dá mais 5. E aí, gente, é muito louco, porque eu já coloquei o bloqueador para eu não fazer isso. Quando eu tô imersa nessa merda, assim, nesse caldo pegajoso do vício, é tipo, só hoje. Tipo, não tem problema. 45 minutos é tão pouco. Tipo, tem gente que fica muito mais. Então, eu tenho impulso de fazer, principalmente com o celular, assim. Não com o celular, com o Instagram. A parada pra mim é o Instagram. Vamos fazer, gente, isso todo vamos, dia e contar o que tá sendo, e escrever o artigo dos 59 minutos? vamos. Mas isso o quê? É que eu tenho muitos experimentos. Então, Eu topo fazer o 3 e o 4. 3 e o 4 também, Estão é. vivos pra mim. para mim faz sentido começar do começo. Eu quero olhar, quero voltar lá nos experimentos depois e checar o que que diz no primeiro, que parece que ele constrói uma matriz, assim, tipo, tananã, tananã, tananã. Eu E, já fiz o 2, mas vale fazer de novo. Só que a minha pergunta, eu tenho uma pergunta não tem certo e errado. Você acha que eu não vi isso, assim, eu acho que A dá pra cara da convencer. Camille A cara da Camille. Dá pra começar gritando. pelo 4, dá pra fazer o 3. Olha, eu Pra mim é acho que muito tranquilo não linear. se pular, pode ser que o Clinton tenha, tipo, um infarto lá onde ele tá, Ele, sabe? Vocês têm não. certeza que vocês querem vai ir? passar mal. Mas, gente, eu quero falar uma coisa que eu fui lendo. Você foi lendo, né, Camille? E foi me dando. Tipo assim, eu fui voltando pro corpo, assim, foi me dando uma paz de.
Ah, tá. É tudo que eu já tô fazendo. Tipo, é todo esse processo, é todo esse processo de iniciação. É fazer PCE, é pedir espaço, é sentir, é ficar na realidade experiencial. Porque, foi me trazendo essa paz, assim, tipo, tá. Sim, não tem uma fórmula mágica, sabe? Não é, e agora pro vício tem essa solução aqui. Tipo, não, é tá no presente, é tá no agora. É respirar. E, e para mim conecta com isso que vocês estão falando da ordem, assim, porque quando você falou do joguinho, Stael, eu tinha pensado aqui, mas eu não falei nada. Mas eu tenho um joguinho que agora tá sendo. Eu sempre tenho um joguinho favorito, que vai mudando conforme as coisas vão mudando. Que eu quero perceber, assim, eu sei que quando eu jogo, tem os momentos que eu jogo que eu, tipo, nossa, que legal. E aí é rápido, e aí acaba. E é tipo. Enfim, não sei, né? Mas tem um momento que eu tô jogando que a minha sensação é eu não queria estar fazendo isso. Aquilo vira um. Parece que eu tô comendo bosta, assim, tipo, eu tô comendo um negócio que eu não quero. É, E aí, ao mesmo tempo, eu não sei. Parece ter uma coisa de eu não sei sair, eu não sei parar. Ou é mais cômodo fazer isso, é mais difícil sair do que manter essa coisa que não tô gostando. Tipo, é que eu acho que é isso que ele falou. Tipo, é mais difícil eu estar comigo na minha realidade, do que com o que eu tô sentindo, na minha realidade experiencial, do que com um negócio que não tá mais dando prazer, que não faz sentido, que tá chato, que tá cansativo. Tipo, eu tô como tá dentro do inferno e não conseguir sair, assim. E ter a possibilidade de sair e não sair. Então, eu vou fazer. Eu quero fazer esse último com esse joguinho, assim. É que para Tamo mim junto, Jaqueline. A gente tem o mesmo, sabe? É pra descobrir o que que a gente tá escondendo de sentir, sabe? O que que é a proteção que a gente criou pra não sentir qualquer coisa. é essa chave do nota antes, tipo, um minuto antes de você consumir. Abrir o joguinho. O que que é a É. coisa que você está sentindo? E o depois também, tipo, o que que você começou a sentir depois que você consumiu a substância? Isso é muito ouro. Hum. Gente, e pra mim vai ser muito importante o time, sabe? De falar. Porque assim, quando eu falo, por exemplo, o que eu falei no começo, no check-in, a leitura que você fez, Camille, é uma leitura, tipo, que eu não vejo, sabe? E aí, o que que é que eu tô escondendo de mim mesma, que tá tão lá. Travou? Não. Que tá tão no fundo que eu mesma não vejo. Então, eu acho que o time é essencial nesse sentido. E sim, e eu quero adicionar assim. Eu tô disponível para receber ligação, se vocês quiserem, e quem puder, quem tiver também me fala, porque aí se eu for fazer isso, eu acho que é como que você trouxe aí, tal. Eu não vejo, tem coisas que eu não vejo mesmo, então eu vou achar que eu tô fazendo um diagnóstico real do que eu tô sentindo, e vai ter coisas escondidas. Se eu não conseguir contactar ninguém, eu deixo um texto lá, mas se alguém puder, tipo, se estiver disponível para Pode, responder tô na hora, eu disponível. compro Se eu não provocação. puder de, de descobrir o que que tá acontecendo na hora, eu já fico. "Ah, como que eu vou expor isso, Sim. sabe? Mas justo essa proposta, porque aí é muito fácil uma parte nossa esconder o que está acontecendo. Ele pega só um gostinho. Aí quando tem uma outra consciência, né, com você, tá, você tá sentindo isso. E é isso, porque e é mais isso. Aí há a possibilidade de chegar em lugares que você não chegou antes. E eu quero aproveitar esse espaço e deixar um convite para as pessoas, porque essa é uma gravação e vai para o YouTube e vai para o Spotify, mas é tanto as pessoas da vila, se alguém escutar isso e sentir o impulso de fazer o experimento, que partilhe lá na vila o que que descobriu, o que que aconteceu. E se você é uma pessoa que está escutando e não está na vila, nem sabe o que é vila, comenta nos comentários do YouTube para a gente saber, porque eu acho que essa é uma questão da humanidade, assim, sabe? E olhar para o vício, que todo mundo tem, eu imagino, que todo mundo tem algum vício em alguma coisa.
Eu Então, acho que todo mundo tem o ponto que as pessoas nem reconhecem, É, sabe? Que é um vício. Eu acho que a gente trouxe várias coisas que as pessoas não olham como vícios, sabe? sim. Que o vício tá muito nesse lugar do estigma mesmo, né? Do que já tá mapeado. Eu agora tenho um impulso de a gente mapear alguns vícios assim aqui. Agora, o que que vocês acham? Que não foram escritos aqui nesse parque, a gente não leu. Por Ó, exemplo, os meus vícios que eu já reconheço são açúcar, é, ocupar o tempo todo, sabe? O tempo todo com tarefas, resolver coisas, tipo, a cabeça de solução. Qualquer coisa que acontece parece que me ativa, assim, é quase uma droga. Uma coisa nova pra resolver, sabe? Uau. E o joguinho no celular, eu tenho quatro. Que estão já conscientes. e vícios que você mapeia nas pessoas, assim, e sociedade em geral. Pra gente acordar isso, sabe? Em quem estiver ouvindo. Aí eu acho que a gente falou bastante, assim, desses não tão óbvios, né? Acho que tem um lugar grande de compulsão, Hum. e aí, de compras, de comida, até de beber água, De fazer. É. tudo, né? exercício físico, viagem. Ele trouxe ali várias coisas em excesso, tipo, até se exercitar em excesso, porque se exercitar é super bom, né? Mas, Uhum. tipo, quando vira um vício de, meu Deus, eu não fui hoje, eu sou uma criminosa, é tipo, o Uhum. que que tá passando, né? Então, acho que o olhar, talvez o gancho é essas coisas que tem um sabor de obrigação e se eu não fizer, eu sou uma merda. Tem cara de vício, assim. Vícios do bem, né? Vício. Limpeza, em É, organização. eu, Uhum. eu, eu para mim, assim, ó, o meu mais saboroso é esse do celular, de ficar scrolling. Açúcar eu tenho percebido agora que eu tô um pouco mais, não sei se é também por causa da gravidez ou não, mas, tipo, eu tô mais, eu quero um doce Uhum. agora, eu quero agora. Ou o docinho do depois do almoço, sabe? Tipo, a sobremesinha, normal. Brasil super normal, né? Tipo, Sim. come o almocinho, até nos restaurantes em quilo você vai, já tem tipo lá, não sei o que, como é que é aí. Aqui no sul é sagu. Sagu e pudim. Tem que ter sagu e pudim nos restaurantes. Então, esse automático, assim, do docinho. O chimarrão, eu não admito que é um vício, porém eu tomo todo dia. Ah, mas eu bebo pouco, tipo, nem é muito. Tem controle, né? Eu paro quando eu É, eu quiser. paro quando eu quiser, só não hoje. Eu paro quando eu quiser, mas hoje não é o dia que eu quero. É, refri, por mais que eu não consuma todo dia, tipo, tem vezes que eu quero uma coquinha gelada. Tipo, sabe, a coquinha Odeio. gelada. Então, isso também, putz, tem uma infinidade. E eu tô falando tudo coisas do corpo físico, né? Eu vi que a Estel foi mais para coisas de produtividade que eu tenho pra caralho também. Eu tenho, tipo, fazer lista, to-do list. Sou viciada em to-do list. Em estar produzindo, tipo, Uhum. tem que estar produzindo. Porque se eu passar, hoje eu não produzi, sei lá, hoje eu só fiquei com a Eleonora. Não, mas amanhã eu tenho que produzir. Então, vício em produtividade, assim, é isso. Eu tenho alguns do que vocês duas já trouxeram, principalmente esses de produtividade, de me manter ocupada, pra não olhar o que tá realmente acontecendo, resolver problema dos outros. Nossa, é muito saboroso pra mim. Às vezes eu vou procurar um problema de alguém, alguém com problema pra eu resolver um problema para alguém, assim. E além desse que vocês trouxeram, também tem vícios assim que eu observo tanto em mim quanto nos outros, mais do drama baixo, para dissecar quem não sabe o que é drama baixo, de justificar quando algo não, tipo, não fiz isso, justificativas demais, ou até de colocar, de expor, por exemplo, expor alguma coisa, sempre tem que expor alguma coisa numa conversa, ou identificar o vício em análise. Eu tenho um vício em análise. É muito, por exemplo, quando eu estou em espaço de cura, ou em conversa com alguém que eu estou tentando estar com ou ser vulnerável, tem um excesso de análise. Então, analisa demais e não cria
uma conexão realmente de ser genuína muitas vezes, porque tem essa coisa da análise do que eu tô fazendo, do que eu tô pensando, como eu tô me importando, a pessoa, olha como meta conversa, em vez de uma conversa, então ficar analisando a conversa. Tudo isso é o quê? É muito massa para gerar autoconhecimento e tal, mas eu percebo que isso impede de sentir realmente o que eu tô sentindo, impede de entrar numa intimidade real. São vícios que eu tenho percebido em mim também, além do botão soneca, vício do docinho também, depois da comida. Aí tem coisas que eu não, eu sei que eu tenho, que pode ter aqui que eu não tô percebendo. Tipo, vício quando eu vou conversar com alguém que é difícil de querer estar certo. Então vou criar uma forma de eu sair certa às vezes na situação. Então, e é muito tentador isso. E quando eu, e aí gera uma discussão, né? Então, tipo, percebo que tem isso também. Eu sinto medo que ouvindo vocês falando e até o que eu falei, se tem coisas que são vícios ou se são construtos ou se são estruturas internas, sabe? Então, Uhum. De não tudo ser um vício, e também eu sinto esse medo, tipo, essa Spark é tipo, sinto medo de a gente estar entrando no certo e errado. hum, Agora? É, então, Uhum. tipo, não posso fazer isso, sabe? Quero É. trazer isso pro experimento. Uhum. sim. Sim, E quando boa. estava falando, Bárbara, sobre o vício em salvar, eu fiquei pensando, quantas pessoas, sei lá, vocês aqui estão lendo, estão aqui no espaço junto, pensaram em alguém para mandar essa Spark? Sim, Eu nossa, não pensei em eu ninguém, pensei. mas eu quis que a gente leve esse experimento pra vila, sabe? Falar que a gente vai fazer isso e trazer junto. Isso é salvar? O que que é isso que eu tive? Só você pode responder essa pergunta, de onde veio o seu impulso, Stael? É isso, é isso. Porque a Bárbara estava falando, vocês foram trazendo esses exemplos, eu fiquei um pouco percebendo assim, nossa, mas tem tantos padrões que eu tenho que são tipo automáticos, ou que, será que isso é vício? Mas o que e aí eu fui voltando assim, que qualquer coisa pode virar um vício para Uhum. dependendo da pessoa, da caixa dela, das necessidades, das estratégias. Eu acho que o que me dá mais curiosidade e me deixa empolgada é tipo, como você percebe o que que é um vício para você, o que que é só, o que que não é, ou o que que é um padrão, ou qual é o sabor, sabe? Porque tem experiencialmente, e aí eu vou trazer o meu, mas é, eu consigo ver a cor de onde vem de dentro de mim, se está vindo de uma emoção, de um ego infantil, é, se é meio denso, assim, meio sombrio, escuro, mas vem mergulhado com um brilho que é um êxtase bem de Kremlin, assim. Então, de cada um começar a perceber, até com essas práticas, notar qual é o sabor, o que que é vício para você, como você percebe, porque aí meio que vê minha vida toda, assim, nessa pergunta, assim, de o que que acontece, quais, que começou a puxar padrões, assim, também. E uma coisa que eu percebi nesse encontro, que para mim foi muito ouro, é um pouco de êxtase em estar. Ai, a minha sensação é, tipo, estar numa energia, assim, mais arquetípica. É como se eu não quero sair. Hum, E aí, eu não é que eu não quero sair. E aí eu vou um pouco para um mundo de fantasia, de que eu só tenho que estar ali, surfando ali. E aí eu não quero sentir medo, e aí tem uma coisa que me conecta mais com aqui e agora, assim, com essas necessidades que a gente tava falando. Eu falei no check-in, né, antes de começar a gravar. Mas é das necessidades cotidianas, sei lá, eu tenho que cozinhar, eu tenho que ir no mercado, tipo, ai, que ódio, não quero, eu quero só ficar. É, é como se tem uma coisa que separa, como se eu não pudesse. Eu não quero. É tipo assim, tô vendo esse brilho aqui, eu quero só ficar aqui. Mas aí eu já fiz do meu próprio ser, assim, essa minha não é ser, mas
Tem uma pesquisa aqui enorme, mas dessa própria linhagem, tipo uma linhagem, uma coisa brilhante, uma coisa no qual eu quero me agarrar, assim, como se não pudesse ir se dissolver e também aterrar, sabe? Eu quero ficar lá em cima junto. E também ocupar esse corpo, esse espaço do aqui e agora na Terra, de estar viva, é, ser parte do próprio processo disso, assim. Ok. Mulheres, quando eu caí, ficou gravando no computador de alguma de vocês? Não, não. Pra mim ainda parece que tá gravando. Pois é, Mas na hora que. quando eu Mas voltei. você caiu, parou de gravar, quando você voltou, voltou a gravar. Não, então tá. Ficou só um E gap, sim. Tá Sim. bom. Tá. Então tá, mulheres. É isso. Obrigada Ô, pelo. gente, só uma logística de colocar no grupo pra chamar as pessoas. A Bárbara ia colocar, tinha falado de colocar no grupo das Sparks, mas eu sinto de colocar na vila toda. Vai? Na Vila. Então vai, Stael, você faz isso. Tá. E pro experimento 3 a gente troca entre nós. Aí eu sinto de trocar no grupo das Sparks. Uhum. Mas vou fazer o convite. Tá bom. Vamos Ok. ver se alguém topa. fiquei um pouco confusa, mas eu confio. Depois eu vejo. O que que Depois você... eu entendo. Eu vou convidar Mulheres, as pessoas a fazerem esse experimento com a gente, se alguém mais quiser. É isso. Hum. Tá bom. Começamos hoje ou amanhã? Hoje, Ok. esse negócio de amanhã, a dieta da É, segunda-feira, é, programa. All right. bom. Tá bom. Mulheres, obrigada pelo tchau, encontro de beijo. hoje e nos vemos semana que vem. Um Tá bom. beijo. Obrigada também.